Que bom que a gente está aqui. Estamos começando a nossa última aula da nossa escola dominical. E antes mesmo dessa aula começar, eu queria falar duas coisas. Vou falar no início, vou falar no fim. A primeira delas é muito obrigado, porque a frequência dessa escola, a classe única, foi maravilhosa. Foi acima das nossas expectativas. A gente estava conversando sobre isso, superou todas as expectativas que a gente tem. E foi muito bom. Fico muito agradecido por essa confiança que vocês deram nesse início, né? De todo mundo estar junto, de todo mundo estar firme nessa parte de escola dominical. E, ao mesmo tempo, eu queria dizer o segundo recado, que eu vou repetir no fim da aula. O grande tesouro da escola dominical, ele se perde quando a gente tem uma escola dominical classe única. E eu sei disso. É claro que, no primeiro momento, é importante a gente estar junto, a gente se conhecer um pouco melhor, a gente estar mais aberto a uma direção, conhecendo um pouco mais cada detalhe. Mas o tesouro que é a escola dominical não é para ser vivido em classe única, porque senão, até pelo temperamento de cada um, né, quando a gente tem uma turma maior, a gente fica mais acanhado de fazer uma pergunta, é mais complicado, tem bem mais gente, tem que pegar o microfone para falar, e aí tem um que é mais tímido. Então, e esse é o grande tesouro da escola dominical. A escola dominical não é um culto, né? Ela é um debate. E então, por isso, a gente está acabando hoje essa sequência aí de classe única e voltando à nossa escola dominical com força, do jeito que ela tem que ser. Né? No domingo passado, o pastor Cláudio e o pastor Roberto apresentaram todas as turmas que a gente vai ter agora na nossa próxima fase. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no fim da aula. Se você ainda não se inscreveu para voltar para nossas aulas com ainda mais alegria, mais entusiasmo, no fim da aula a gente vai ter essa oportunidade para você se inscrever, porque começa semana que vem. Semana que vem já começa a nossa escola dominical, divididas em classes, onde a gente vai ter tudo, mais uma vez, né, todas as classes, e a gente está realmente orando e crendo que vai ser um momento muito agradável para a nossa igreja, como tem sido, né? Como tem sido já há bastante tempo. Graças a Deus a gente tem uma escola dominical boa e a intenção é sempre melhorar o que já existe. Mas então saiba disso, assim, a minha visão de escola dominical, de uma forma maior, não é uma classe única, porque classe única é bom de tempos em tempos, a gente reunir, a gente conversar. Mas o tesouro da escola dominical não acontece numa classe única, acontece no momento em que a turma é menor, no momento que a gente pode falar, que a gente pode tirar dúvidas, que a gente pode discordar, que a gente pode perguntar, questionar. Essa é o melhor tesouro de uma escola dominical. Isso recomeça na semana que vem, tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse período que a gente passou aí, esses 2 meses. Muito obrigado pelo esforço de cada uma das pessoas, pela frequência que a gente teve aqui na escola dominical, foi maravilhosa, tem sido maravilhosa. Muito obrigado por essa última aula de hoje. Senhor, eu quero te agradecer pela tua igreja aqui em Botafogo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado por tudo que essa igreja já vive há tantos anos, Senhor. Por Senhor, todas as vitórias, Senhor, todas as vidas que estão aqui. Senhor, como é bom, Senhor, ser recebido como pastor. É uma igreja tão amável, Senhor, tão acolhedora. Oh Deus, uma igreja que tem vontade de ir mais para frente ainda, Senhor. Deus, eu te louvo, Pai, pela igreja de Botafogo. Te louvo, Senhor, porque durante esses 2 meses nós pudemos falar sobre isso, falar sobre a importância disso. Oh Deus, e hoje nós, nessa conclusão, nesse encerramento, Deus, nós queremos te louvar pela vitória que foram esses 2 últimos meses e já te pedir pela nossa escola dominical que recomeça domingo que vem, que seja um momento de edificação, de crescimento, de vida, Senhor, contigo, e que teu reino ganhe com isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Para quem não se inscreveu, no final da aula a gente vai falar mais uma vez, o pastor Roberto vai falar 10 minutinhos para reexplicar o que ele já explicou com bastante calma no domingo passado. E no domingo que vem, a nossa escola dominical recomeça em classes divididas. Qual é o objetivo de hoje? O objetivo de hoje é fazer uma conclusão de tudo que a gente já viveu aqui. Claro que vai ser rápido. Como a gente já sabe, você já sabe disso, eu fiquei muito feliz porque a gente teve muita procura
até de gente que nem é da igreja, né? O nosso site está sendo muito bem frequentado, isso é muito bom. Muitas pessoas enviando e-mail, dizendo sobre as mensagens, então toda a escola dominical, essa classe única, está lá no nosso site, botafogo.com.br. Você vai poder ver as aulas, né? Todas as aulas que a gente falou. Então hoje vai ser, a gente vai dividir a aula ao meio, a gente vai fazer uma pequena conclusão de tudo que a gente falou aqui, e depois a gente vai falar sobre uma coisa muito prática, que é o lado de fora dessa igreja, né? Para que a Igreja Metodista de Botafogo, em Botafogo? O tesouro também no qual a gente está inserido. Não sei se vocês já se deram conta disso, mas assim, quando eu vim para cá agora da sua igreja, eu comecei a ler sobre o bairro de Botafogo, a história e algumas particularidades, e é um tesouro. A gente está num lugar que a potência é enorme, né? De tudo que acontece aqui em volta, a gente vai falar sobre isso hoje também. Vamos lá. Começamos lá atrás, há 2 meses atrás, para falar sobre para quê. E a gente usou um versículo, né, para falar, para exemplificar o para quê. Quem lembra de qual versículo foi esse? Romanos 11, 36. Exatamente, irmãos. É o meu versículo preferido, na verdade. Esse versículo diz: por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E esse versículo, ele já era o meu versículo preferido, ele sempre foi. E quando você coloca esse versículo onde ele está, porque a Bíblia não é um livro solto, assim, que não tem nada a ver com nada, você vê tudo que aconteceu antes, tudo que Paulo falou antes dele falar isso, toda a beleza, a forma que ele apresentou o Evangelho, e aí ele vem e bota a cereja no bolo, na verdade, quando ele fala esse versículo. Ele fala: gente, diante de tudo isso que a gente viu, ele fala do pecado, dos judeus, que ninguém tem desculpa para não crer no Evangelho, fala do poder de Deus, da transformação, e no final ele fala: porque por ele, por meio dele, para ele são todas essas coisas que eu estou falando. Então fica mais forte ainda. E é isso, gente, assim, a primeira aula nossa foi essa. Não tem nem por que falar de Igreja Metodista em Botafogo sem pensar nesse versículo. Porque antes da Igreja Metodista, antes da Igreja Cristã, Deus já era Deus. E é por ele que a gente está aqui. Não é para levantar uma bandeira metodista, não é para levantar uma bandeira de pastor A, pastor B, pastor C. É por ele, por meio dele e para ele. É impressionante porque quando a gente para pensar nisso, a gente vê a importância da conversão. Tem muita gente hoje invertendo os valores. Tem muita gente hoje tentando viver uma vida de convertido sem se converter. E aí é uma confusão, porque na verdade, gente, é por ele, por meio dele, para ele. Sem ele, nada funciona, né? A Bíblia fala isso também: sem ele, nada podemos fazer. Então, se uma pessoa que tenta viver uma vida cristã sem o Cristo, vai ser um desastre. Vai ser no mínimo uma hipocrisia. Depois, se não for uma hipocrisia, vai ser uma grande frustração. A gente lê o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, e a gente vê o padrão que Jesus estabelece para a sua igreja. É um padrão impossível. Ele é um padrão impossível. Ele já começa quebrando todos os paradigmas da sociedade. Ele já começa falando que são bem-aventurados os que fazem exatamente o contrário de tudo que a gente ouve aí que é para fazer. Então, assim, ele estabelece um padrão: bem-aventurado que chora, numa sociedade em que a gente não pode chorar. Bem-aventurados os fracos de espírito, numa sociedade em que a gente aprende que a gente tem que ser forte, fraco não. Então, olha só, bem-aventurados humildes, numa sociedade em que a gente aprende que quanto menos humilde, quanto mais incisivo, arrogante você for, mais conquista você vai ter. Ele vem e quebra, ele bota tudo de cabeça para baixo. Mas se você tenta fazer isso sem o Espírito Santo, não dá, gente. Então, assim, um grande engano de muita gente hoje é tentar viver o Evangelho sem o dono do Evangelho, sem o Cristo. A gente vive o Evangelho das pregações, vive o Evangelho das religiões, das igrejas Y, X, mas esquece quem é o dono do Evangelho. Por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não dá para viver uma igreja, não dá nem para pensar em igreja sem pensar no dono da igreja, sem pensar no Evangelho. Então isso é muito importante que a gente pense sobre isso. É muito importante que a gente comece a
a pensar. Essa foi a nossa primeira aula. Depois, para que a igreja? Nós falamos tanto sobre o poder e a dimensão espiritual da igreja. Falamos tanto sobre o que é a igreja, né? Que hoje em dia, ainda mais hoje em dia com a tecnologia, com tudo que acontece aí à nossa volta, a gente tem os desigrejados, né? Pessoal que fica em casa, vai lá na internet. A gente colabora para isso agora, né? A gente tem pregação online e tal, e a pessoa fica em casa e vive o evangelho dela solitário, né? Ela vive o evangelho dela, ela fala, não, domingo eu vou em 10 igrejas ao mesmo tempo, pastor, fica tranquilo. Eu assisto um pastor do Rio, um pastor de São Paulo, um pastor de Porto Alegre, um pastor de não sei onde. Você me desculpa, mas você não vai nenhuma. Você pode ser edificado? Pode. Você pode ter um momento bom? Pode. Mas viver o suprassumo da vida evangélica, você não vive sem uma igreja. A igreja, meus irmãos, é algo muito poderoso. Se a igreja, é o que eu falei aqui na aula, se a igreja não fosse uma coisa muito de Deus, com todas as besteiras que a gente tem feito como igreja, Deus já tinha acabado com ela há muito tempo. E tem mais de 2.000 anos que ela existe. Se não fosse um negócio muito espiritual, muito de Deus, Deus já tinha passado a régua, inventado uma outra história. Mas não. Paulo fala, olha, não deixe de congregar, como de costume. Então isso é muito sério. Depois a gente passou 2 aulas aqui falando sobre o metodismo. É bom a gente saber, principalmente para aqueles que vêm de uma outra denominação, o que nós somos, né? Quem é a igreja metodista, da onde a gente veio, quais foram as nossas... O pastor Clóvis, ele deu 2 aulas falando sobre isso, maravilhosas. Se você não estava aqui, está lá na internet. Falamos sobre o que a gente é, no que a gente acredita, como é que a gente vive isso, por que a gente está aqui hoje, da onde surgiu essa história toda. Então, assim, dentro de algumas coisas, o movimento metodista ele é um movimento que acredita muito na santidade, na santificação. A salvação, para nós, ela é uma coisa boa, mas ela não é o fim, ela é só o início. Muitas pessoas acham que o fim de tudo é ser salvo. A salvação para nós é a porta de entrada de uma mansão enorme que está à nossa espera. Então, se você foi salvo, se você entendeu isso, isso é o início de uma linda jornada com Deus. E essa jornada se chama santificação. Ela se dá através da santificação. Você não consegue, é mais ou menos como eu falei, você chega na casa de alguém pela primeira vez, o que você faz? Você sai entrando na casa da pessoa? Sai abrindo porta de quartos? Depende, né? Depende de quem, né? Pede a senha do Wi-Fi, tira a blusa, muito canal de televisão do cara. Não é isso que a gente faz, né? Quando você entra na casa de alguém, tem aquelas regras de educação ali, né? Eu vou até onde ele fala para eu ir. Se ele me fala para eu ficar ali na entrada, eu fico na entrada. Se ele me fala para eu ir até a sala, eu vou. Se ele fala para sentar, eu sento. É assim que a gente é no início, né? Um pouco desconfortável, né? Porque a gente não tem... Aí o que acontece quando essa pessoa vai gerando intimidade com você? A coisa vai, né? A coisa vai desgringolando, né? A coisa vai, você chega, eu lembro, eu dei até um exemplo aqui do pastor Rodolfo, que é um grande amigo meu, e que eu vou para a casa dele é a minha casa é a casa dele, e eu lembro que a gente gosta do mesmo iogurte. É aquele grego, né? Aquele iogurte grego. Eu lembro que uma vez eu cheguei, ele não estava em casa, só tinha um na geladeira. Eu falei, já era, perdeu. Peguei o iogurte, estou comendo na sala, entro ele na casa dele, ele, cadê meu iogurte? Eu falei, já era. Vai no Zona Sul comprar outro. Então, assim, a gente, quanto mais intimidade a gente tem, mais essas coisas podem acontecer, né, irmãos? A gente pode ficar à vontade. A gente pode ir, estar cansado, vai para o quarto e dorme, na cama da pessoa. Isso é o Evangelho, gente. Isso é a presença de Deus. É a mesma coisa. Se a gente acha que a salvação é o fim, a gente é muito, muito infeliz na nossa vida com Deus, né? Tem gente que hoje está se convertendo com medo de ir para o inferno, com medo de... Meus irmãos, sinceramente, eu não vou nem discutir maior, né? De uma forma maior, mas inferno, para começo da história, é viver sem a presença de Deus na tua vida. Antes mesmo de você morrer, antes mesmo de pensar no que vai acontecer depois, meus irmãos, inferno é viver sem Deus.
É viver sem essa paz que excede a todo entendimento, como a Bíblia diz. É viver sem a presença maravilhosa de Deus. Isso é inferno. Eu não consigo me imaginar vivendo sem Deus hoje, depois que eu conheci. Como é bom viver. Então, ao invés de a gente focar no medo do não ter, a gente tem que focar na alegria e na profundidade de ter. Ao invés de eu focar no medo que vai ser a minha vida sem ter Jesus, eu tenho que focar a minha caminhada com Deus na alegria e na grandeza que vai ser a minha vida, quanto mais eu tiver Jesus. Entenderam? Isso se dá pela santificação. A santificação nos leva a conhecer Deus cada vez mais. E a nossa denominação, a gente bate muito nessa tecla. A santificação é pessoal. A santificação ela começa na nossa casa. A santificação ela começa nas nossas escolhas de vida. A santificação ela começa nas nossas prioridades. A santificação ela começa naquilo que a gente decide ser. Em como a gente decide se portar quando a gente está com nossos irmãos e irmãs. A santificação ela começa aí. A santificação ela começa no prazer que a gente tem por ler a Bíblia. Porque é inconcebível uma pessoa caminhar no Evangelho sem conhecer a fonte, o manual de instrução, que é a Bíblia. E a gente tem vivido, eu não falo daqui apenas, né? A gente tem vivido hoje o Evangelho sem Bíblia. A gente tem vivido hoje o Evangelho que não conhece mais a fonte dele. As pessoas que não leem mais, que não sabem mais, não sabem nem que tem alguns livros que existem na Bíblia. As pessoas que não têm o prazer, como diz o Salmo 1, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. A ilha é comparada a uma árvore, que é plantada junto à corrente das águas. Então, isso não depende do pastor. Porque se a gente depende de uma alimentação semanal, ninguém vive comendo uma vez por domingo. A gente morre. A gente morre, né? A gente não consegue. A gente fica subnutrido e vai morrer rapidamente. A alimentação é diária. Aliás, o que se recomenda é que a gente coma mais de uma vez por dia. Não é assim que a gente que recomenda para a gente? Então, se a gente pensa sobre isso, e se a gente não pensa sobre o valor do Evangelho, é como voar sem a turbina de um avião. Anteontem eu estava voltando da Europa e a gente chegou na hora de pegar o avião e deu um problema técnico. Depois o que o pessoal falou foi um problema na turbina. Apesar de eu ter ficado muito chateado, foi engraçado que encontrei Elson, Sônia, encontrei um casal da Igreja Jardim Botânico, todo mundo lá em Portugal. Daqui a pouco começa a chamar o nome Geraldo Brito e fala, conhece esse nome, é o casal de Jardim Botânico. Aí vejo a Sônia e o Elson, eita, vamos fazer um culto aqui, se der tudo errado, já tem pastor, já tem igreja, a gente faz a ceia aqui mesmo, convida o pessoal e evangeliza. Mas no fim das contas, eu estava no quarto, eu falei assim, muito obrigado, é melhor descobrir que a turbina está com problema em terra do que no meio do oceano, né? Do que o piloto chegar para ele e falar, olha, temos um probleminha, a turbina parou. Viver uma vida de crente sem Bíblia é querer voar de avião sem turbina. Porque você está perdendo o mais importante do teu voo, o que faz ele voar. A santificação é isso. É claro que a gente falou muito mais coisa, mas assim, isso é algo muito importante. Depois nós falamos sobre Botafogo, Igreja Metodista de Botafogo. Contamos um pouco da história da nossa igreja, a nossa visão como igreja local, né? Falamos um pouco do que nós acreditamos, como nós administramos nossa igreja, e falamos a primeira parte, a segunda parte vai ser falada hoje, do em Botafogo, para que a Igreja Metodista de Botafogo em Botafogo. E nós falamos da visão da nossa igreja local, né? Entrar, comer e sair. João 10, 9. Né? Nós queremos ser uma igreja acolhedora, que as pessoas vão poder entrar aqui sem nenhum julgamento. Eu fiquei muito feliz que eu cheguei na minha igreja que eu plantei lá. E é engraçado como a gente toma posse, né? Eu já não sou mais pastor, a igreja já está lá caminhando, ainda vai ver a igreja. Mas isso é muito bom. E eu conheci uma menina que eu não conhecia, chegou agora, mês passado lá. E ela era lésbica e está ainda caminhando nesse processo e está lá na igreja. Estava lá feliz, no final da pregação ela veio, conversou, foi almoçar com o grupo da igreja, depois eu fui descobrir a história dela. E o que mais me deixou feliz foi o amor que eu vi a igreja demonstrar para essa pessoa.
Então isso para mim é entrar, irmãos. Assim, a gente tem que entender que julgar, condenar e botar para fora e viver uma vida de legalista não vai levar a gente a lugar nenhum, e muito menos aqueles que a gente quer que sejam salvos a lugar algum. Né? Porque não era tipo de Jesus. Jesus, em momento algum, ele foi liberal. Em momento algum, ele passou a mão na cabeça das pessoas. Em momento algum, ele falou: não, isso aqui não tem nada a ver. Não. Por exemplo, quando queriam apedrejar uma mulher por um pecado que ela cometeu, Jesus, em momento algum, chegou para eles e falou que ela não cometeu pecado. Mas o que ele falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E depois ele dá um recado muito claro para aquela mulher: vá e... Em nenhum momento ele passa a mão na cabeça dela. Mas a maneira dele tratar o pecador é completamente diferente da maneira que nós cristãos às vezes temos tratado pessoas. Né? Nós somos um exército que às vezes atira no soldado ferido ao invés de pegar e botar no colo e levar para a base. Isso é muito importante. Entrar é pagar o preço de viver isso. Entrar é pagar o preço de viver com o diferente, talvez o bem diferente. E meus irmãos, a começar em mim, eu posso dizer para vocês, é desconfortável. É desconfortável. Você viver num ambiente com pessoas que estão diferentes. Você viver num ambiente que de repente Deus vai permitir que um homossexual entre na igreja. E existe uma linha muito tênue entre o amor e o liberalismo. Muito tênue. E nós não podemos ultrapassar esse limite. Deus me deu na Europa 3 amigos, que viraram meus amigos, homossexuais. E eles só viraram meus amigos porque de A a Z eu fui muito claro com eles sobre o que eu penso sobre isso. Todos os momentos que a gente tinha para conversar sobre isso, era clara a minha posição, o que a Bíblia fala, como o Senhor tem governado as coisas. Mas graças a Deus, pela graça dele, o amor aconteceu. E eu digo que é pela graça de Deus, porque essa não é a minha natureza. Eu, na minha época de escola, tinha um rapaz homossexual na minha turma de 2º grau, e eu não fui nem um pouco sábio com ele. Pelo contrário, eu só fiz o que não devia. E eu vejo como eu mudei, como Deus me mudou. Então, mas existe uma linha tênue entre o amor e o liberalismo. Né? Tem uma linha aí, e a gente não tem que ultrapassar essa linha. Então, assim, como é que eu vou caminhar tendo meu filho que vai estar caminhando e que eu quero ensiná-lo de uma maneira que essa pessoa não vive? Não é fácil, não. Não é fácil, não é confortável. Mas se nós estamos tomando essa atitude de saber que uma pessoa com uma identidade diferente da nossa não vai ser julgada quando ela entra, a gente vai viver esse tipo de coisa. Então é importante a gente, como igreja, parar para pensar nisso. Essa é a nossa visão. Entrar, deixar as pessoas entrarem. Em nenhum momento ser liberal, em nenhum momento tapar o sol com a peneira, em nenhum momento fingir que não está vendo, mas amando acima de qualquer coisa. Comer. Nosso alimento é a Bíblia. Nós acabamos de falar sobre isso aqui. Nosso alimento não são piadinhas. Dizem as línguas que os pastores, uma das matérias do seminário é PPSG, piadas pastorais sem graça. Que todo pastor tem uma piadinha sem graça, que ele conta, e que ele dá aquela risadinha, a igreja dá aquela... só para ele não ficar sem graça, né? Porque não tem graça nenhuma. Mas todo mundo fala que é assim que é. Que pastor passa essa matéria no seminário, né? PPSG, piadas pastorais sem graça. Então assim, o nosso alimento não é isso não, meus irmãos. Sabe? Não é as piadinhas que às vezes o pastor Gustavo, o pastor Albert vão falar e que a gente dá aquela risadinha só para ele não ficar mais sem graça ainda. Não. O nosso alimento é a Bíblia. O nosso alimento é a Bíblia. João 17 diz, santifica-os, se nós cremos na santificação, aqui está a chave. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O nosso alimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Por isso é muito importante que a gente conheça a palavra de Deus. Então o nosso alimento aqui, o que a gente mais quer, o que a gente mais está prezando nos cultos, na escola dominical, em todos os momentos da nossa igreja, é que a Bíblia seja dada de uma forma boa e agradável e sólida e profunda. E que nos leve a amá-la e a ter prazer nela nas nossas casas. E sair, né? A visão da nossa igreja é sair. Por que sair? Porque a gente crê que se a gente entra e come,
a gente fica gordo, obeso e fica doente também. Então, se a gente não sai dessa porta e não vive o Evangelho fora dessa porta, aí tem alguma coisa errada. Quando a gente não convida pessoas para virem à igreja, ou não vive uma vida de evangelização, na minha cabeça tem dois problemas. Ou a gente não gosta da igreja que a gente está, não acha que a igreja é boa, e isso é um problemão, porque a gente tem que falar sobre isso, tem que ir no nosso pastor conversar, ou a gente não está vivendo a vida que Deus mandou a gente viver. De viver o Evangelho, de viver ali e de testemunhar de vida com Deus. Então, assim, é muito raro hoje em dia a gente ver visitantes que são trazidos por alguém, cada vez mais. Olha que coisa incoerente. Né? E a igreja, só aqui, esse ambiente de culto, não é tudo. Por isso, nós vamos enfatizar muito esse ano, falar sobre grupos pequenos, falar sobre coisas que podem levar a gente a viver o Evangelho de uma forma agradável, leve, mas independente de estrutura, a gente tem essa função que é sair daqui cheio de Deus, cheio de alimento, e viver isso de uma forma muito, muito boa. Bom, falamos sobre tudo isso nesses 2 últimos meses, e agora eu queria finalizar falando sobre o que tem do lado de fora dessa porta. Qual é o tesouro que a gente encontra no bairro chamado Botafogo? Porque quanto mais eu leio sobre esse bairro, quanto mais eu aprendo sobre a história desse bairro, mais apaixonado eu fico. Não é porque eu sou pastor daqui, não é porque nós estamos aqui que nós vamos falar mais do que deve, mas é porque a história conta coisas maravilhosas sobre esse bairro. E se a gente não perceber a potência da onde a gente está, a gente vai ficar de fora dessa festa. Bom, Botafogo foi o segundo bairro da cidade do Rio de Janeiro, oficialmente falando. Ele existe desde 1500. Na verdade, Botafogo, que antigamente não existia a URCA, Botafogo foi o bairro que oficialmente a cidade do Rio foi declarada a cidade do Rio. Olha só que coisa interessante. Aqui, tudo se passa aqui. Botafogo é o bairro conhecido como o bairro das escolas e o bairro da saúde da Zona Sul. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas é o bairro que tem mais escolas e faculdades e mais hospitais e clínicas da Zona Sul inteira. Eu vou ler para vocês aqui uma listinha de colégios. Colégio Pedro II, Escola Britânica, Eduardo Guimarães, Colégio Santo Inácio, Colégio Israelita, Liesen, Instituto de Tecnologia, Escola Alemã Corcovado, Dinamis, Colégio QI, Colégio PH, Colégio Andros, Colégio Imperial, Colégio Santa Rosa de Lima, Colégio Santo Amaro, Colégio Imaculada Conceição, Princesa Isabel, Creche São João Batista, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Centro de Ciência Política e Jurídica, Faculdade Zélio Alôncio, Escola Americana Católica, Fundação Getúlio Vargas, dentre outros. Isso tudo aqui no bairro de Botafogo. Tudo no bairro de Botafogo. Algumas, nós temos aqui, de hospitais, o Procardíaco, a Casa de Saúde São José, o Hospital Samaritano. Fora, se você anda aqui nessas ruas aqui, paralelas, uma e duas aqui, você vai deparar com umas 10 ou 20 clínicas, só nessas 2 ruas aqui, que estão aqui do nosso lado. Esse bairro, ele virou um bairro de passagem, né? Porque para você sair do centro e ir para qualquer outro lugar da Zona Sul, se você não passar por Laranjeiras e pegar o Rebouças, é aqui que você vai passar. Então ele virou um bairro, isso a Associação de Moradores até reclama, né? Porque a organização da cidade, do bairro, não foi feita proporcionalmente ao que ele vive hoje. Na área cultural, olha que interessante, eu conheci uma família argentina que veio passar 10 dias no Brasil. E essa família argentina ficou hospedada no Recreio dos Bandeirantes. E essa família argentina chega para mim e fala, onde é que é Botafogo? Eu olhei para eles e falei, por quê? Não, porque lá em Buenos Aires todo mundo me fala do polo gastronômico de Botafogo, eu tenho que ir lá. Eu falei, olha onde chega a notícia de Botafogo. Uma família argentina que não conhece nada do Rio, diz que lá em Buenos Aires o polo gastronômico de Botafogo e a Cobal são comentadíssimos. E aí a gente não dá valor para essas coisas. Botafogo a população de Botafogo é um mistério. Nós temos, né, nos dados de 2013, 90 mil habitantes, sem contar com os habitantes do Dona Marta, que já dá mais 70 mil, e sem contar com o Humaitá que Botafogo é, né? O Humaitá e Botafogo é tudo junto misturado.
Então, assim, o que se estima é que pelo menos 200 mil pessoas estejam aqui, só no bairro de Botafogo. Uma vez eu descobri, há muitos anos atrás, que o Ministério da Cultura pedia 1% da receita para funcionar. E aí, na época, eu estava lá na França, e eu comecei a orar, eu falei, se 1% da receita, eu gosto de cultura, eu gosto de arte, falei, se você me der 1% da população aqui do bairro que eu estou, da minha igreja local, eu estou muito feliz. 1% da população congregando no meu bairro, eu estou muito feliz. Eu orava, era a minha oração lá em Paris. Se a gente começar a fazer essa oração aqui, estimando que nós temos mais ou menos 200 mil habitantes, nós estamos falando de uma igreja com 2 mil membros. Estamos falando de 1% da população, nós estamos falando de 2 mil pessoas, né, nas estimativas do bairro. As classes sociais de Botafogo foi considerado, por ser um dos primeiros, era o bairro da aristocracia brasileira, né? Tanto é que você passa aqui na São Clemente, você ainda vê muitas mansões, né, que foram construídas para todo mundo que morava. Hoje mudou um pouco, mas Botafogo é considerado um bairro muito, muito nobre. Hoje nós temos todas as classes sociais aqui no bairro de Botafogo, sendo que nós temos uma média de família salarial de 11 salários mínimos. É a média per capita do morador de Botafogo. É alto. Então, olha que tesouro nós temos do lado de fora da nossa igreja. Para viver, para amar, para orar, para compartilhar do amor de Deus. E eu podia ficar falando, nós temos aqui em Botafogo 3 shopping centers. Tem bairros que não tem nenhum, nós temos 3. No bairro de Botafogo. Então, assim, não é quem está aqui não é para puxar brasa para a sardinha desse bairro não. Mas é a realidade, é um fato. É um fato. São coisas maravilhosas que Deus deu para esse bairro e que nós, como igreja, às vezes ainda não entendemos e olhamos o potencial de onde nós estamos localizados. A bênção que Deus deu para nós, como igreja, para viver, para amar e para caminhar. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito importante. Que a gente saia daqui hoje pensando, Deus, é mais ou menos como diz a Bíblia, na parábola do talento. Um senhor deu talentos para as pessoas e falou, olha, administra. Quando eu voltar, a gente vê o que acontece. O que aconteceu? A história diz que 3 pessoas receberam esse talento. E uma negociou e fez aumentar, a outra também. E a terceira fez o quê? Enterrou, escondeu, com medo do seu senhor. Aí chega o seu senhor no final da história e fala, meu irmão, nem da poupança você botou. Nem da poupança você botou. É mais ou menos o que Deus fala para a gente quando a gente olha para o bairro que a gente mora. Olha os talentos que Deus confiou a nós. Eu tive uma situação há um mês atrás, vocês estão sabendo antes da minha viagem, meu carro foi furtado. E aí eu fui na delegacia ali da Bambino, né? Da queixa. E na volta, eu estava voltando, tive que ir lá 3 vezes, porque, para variar, as pessoas escreveram os dados errados no boletim de ocorrência, então vai e volta danado. Então eu já até conheci. Quando eu cheguei lá a 3ª vez, o policial olhou para mim, roubaram de novo? Não, aqui. Deu problema aqui de novo. E na volta, nessas idas e vindas aí, eu estava voltando orando pelos comerciantes do bairro. E na 2ª para a 3ª vez eu decidi parar nos comércios do bairro. Eu falei, vou parar. E vim andando, parando, conversando com os comerciantes do bairro. E falando uma coisa muito sincera, que foi o que eu falei mesmo. Eu falei, olha só, eu sei que a crise está aí para todo mundo. Eu queria me apresentar como pastor da igreja metodista ali em Botafogo. E queria dizer que eu e a minha igreja vamos estar orando pelo seu comércio, porque a gente sabe que a crise está para grandes e pequenos. E foi impressionante a receptividade que eu tive. Comércio é aquele negócio, né, gente? Todo mundo corrido ali, não tem tempo. As pessoas paravam, os donos paravam, mudavam o semblante e começavam a puxar papo. Não, mas que igreja é essa? Tal, como é que é isso? Me fala mais. Onde é? Que dia que tem? Tal, não sei o quê. Eu dava meu cartão e falei, se você precisar, está aqui.
Não tem que pagar nada, não é dinheiro, não é nada. A gente quer orar pelo seu comércio. E uma coisa que me chama muita atenção foi a quantidade de comerciantes que moram no bairro de Botafogo. De 10 ou 12 comércios que eu parei naquele dia, 8 ou 9, os donos moram em Botafogo. Tem um comércio em Botafogo e mora em Botafogo. Ah não, porque eu moro ali, eu sei qual é a sua igreja, eu passo lá porque eu moro tal. Então, gente, olha que tesouro a gente tem aqui. Impressionante, eu passei aqui do lado, tem um tatuador. E eu fui lá no tatuador. E na minha cabeça seria o que mais mal receberia a notícia. E foi o que melhor me recebeu. Foi o que eu mais fiquei tempo conversando com ele. Não queria me deixar embora. E olha que interessante, meus irmãos, o bairro que Deus colocou a gente como igreja para viver. Você está andando na rua e você não tem noção das pessoas que Deus está colocando do teu lado, da história de vida que elas têm. Um dia desses eu estava vindo para a igreja, andando, encontrei a Ana, esposa do Guilherme, na rua com o filho dela. Que coisa boa é a gente caminhar e ver pessoas e conversar. Outro dia eu estava no café e encontrei a Joana ali, né? Virou meu café preferido ali, que é gostoso mesmo. Gente, é muito bom esse tesouro que Deus deu para a gente. E a gente precisa pensar nisso. Aonde a gente está? O que a gente está vivendo aqui? Qual é a relevância dessa igreja para esse bairro aqui, né? Engraçado que em todas as pesquisas que eu vi, todas, nenhuma delas falou quantas igrejas o bairro tinha. Aliás, nenhuma delas nem mencionou sobre igreja. Mencionou sobre escola, mencionou sobre cinema, mencionou sobre cultura, mas nenhuma mencionou sobre igreja. Católica, protestante, nenhuma das pesquisas que eu li. E olha que eu li várias. Isso me mostra muita coisa. Qual é a relevância que as igrejas que estão vivendo uma vida no bairro de Botafogo estão trazendo para o bairro de Botafogo? Qual é a relevância do que Deus tem feito aqui no nosso meio? Qual é a relevância disso para o bairro que a gente mora? Olha que interessante isso. Nenhuma pesquisa falava de igreja. É como se não tivesse nenhuma. Mas pesquisas é isso que mostrava. Mostrava as coisas mais importantes e não falava de nenhuma igreja. Ou seja, não estava nas coisas mais importantes. Isso faz a gente parar para pensar. O que a gente tem vivido aqui? Né? Esse é o bairro que você está aí, vivendo a tua igreja, e graças a Deus por isso. Esse é o nosso bairro. Com todas as classes sociais, com todas as oportunidades, com todos os tesouros que Deus nos deu, mas um dia esse Senhor dos talentos vai chegar para nós e vai falar: e aí? O que vocês fizeram com esse talento aí onde eu coloquei vocês? Ah não, Senhor, a gente enterrou ali, a gente ficou quietinho, com a porta fechada, com medo do bicho-papão. Então é muito importante a gente parar para pensar no que acontece do lado de fora. Amém, meus irmãos? Esses foram os 2 meses que a gente viveu aí como escola dominical. Graças a Deus, fiquei muito feliz.